Olá, amigas e amigos. Hoje nós vamos falar de um dos maiores pensadores da história. Whitehead, que é um filósofo do século XX, disse certa vez que toda filosofia ocidental nada mais é do que nota de rodapé de Platão. Então hoje nós vamos tentar falar de um aspecto específico da filosofia platônica, que é o dualismo ontológico, a divisão do mundo em duas instâncias, e como isso aplica-se e se difunde pelo senso comum, pela nossa vida, pelas nossas conversas cotidianas. Eu costumo dizer que a Dona Maria e o seu João, que nunca leram Platão, são platônicos, sem conhecer Platão. E por que eu digo isso? Porque essas pessoas hipotéticas, elas dividem o mundo em duas instâncias. A instância da essência e a instância da aparência. A instância do que é eterno e imutável e a instância do que é passageiro, do que é efêmero. Quem começou de fato com esse dualismo foi o Platão. O Platão parte de dois pensadores pré-socráticos. De um lado, o Parmênides, que afirma a imutabilidade do ser, o ser é eterno, imóvel, perfeito, verdadeiro e só é acessado pela razão. E do outro lado, Heráclito, que afirma o devir, a mudança, o fluxo. Um homem jamais entra duas vezes no mesmo rio, diz Heráclito, porque da segunda vez não é o mesmo rio e nem o mesmo homem. Pois bem, para resolver isso, Platão divide o mundo em duas instâncias, em duas realidades. De um lado, o mundo das ideias, perfeito, eterno, imutável, atemporal. E do outro lado, o mundo sensível, o mundo de cópias imperfeitas, o mundo das sombras, o mundo que só é acessado pelos sentidos. Então existe um mundo perfeito, ideal, que é modelo e causa do mundo sensível. E nós, seres humanos, temos a nossa alma racional que participa das ideias perfeitas. E como a nossa alma já contemplou as ideias antes do nosso nascimento, e quando ela caiu no corpo ela, digamos, esqueceu disso, ao longo da nossa vida a gente vai relembrando as ideias perfeitas. Portanto, conhecer em Platão nada mais é do que relembrar. Pois bem, esses dias eu estava andando de ônibus e ouvi do meu lado um rapaz dizendo que o sotaque dos baianos é muito diferente. Bom, sem saber, esse jovem estava evocando as ideias platônicas. E por quê? Porque ele partia do pressuposto de que existe um modo correto de se falar, que seria, entre aspas, o sulês, a língua, o sotaque, o dialeto falado no Sudeste, e todos os outros modos de falar seriam derivações imperfeitas desse modo, digamos, perfeito da língua portuguesa. Assim sendo, se você, por exemplo, quisesse conseguir um emprego na televisão, como âncora de um telejornal, você teria que aprender a ascender ao modo correto de falar e, no fim das contas, eliminar o sotaque. Mas esse jovem provavelmente não percebe que, no fim das contas, só existe trocar um sotaque pelo outro. Não existe um modo correto de falar. Isso se dá, muito provavelmente, porque ele ainda está enredado nessa dicotomia entre o certo e errado, o bonito e o feio, o verdadeiro e o falso. E essa dicotomia, digamos, foi engendrada por Platão com o seu dualismo ontológico entre o mundo sensível, de quem está dentro da caverna, para usar a alegoria do próprio Platão, e o mundo inteligível, que é fora da caverna, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo de luz.